Bem, galera, estamos de volta e nesse bloco aqui já estamos aqui com Relson Gracie, que é um dos ícones do esporte, do jiu-jitsu, do Brazilian Jiu-Jitsu. Nós tivemos oportunidade de falar com seu pai, conhecer toda a família, nós conhecemos parte da família e agora com Relson Gracie, que para mim é um dos ícones aí do esporte. Ele vai contar um pouquinho do que ele vem fazendo, a trajetória dele até o Avaí. E é um prazer muito grande da gente do programa Estilo Radical estar entrevistando você que faz parte da família Gracie, é um nome fortíssimo no esporte. Graças a Deus, obrigado por todo esse esclarecimento e a ideias, porque eu acho que o jiu-jitsu hoje cresceu muito, entendeu? Eu acho que o jiu-jitsu, os brasileiros conseguiram com essa técnica dominar o mundo. Como você sabe, o jiu-jitsu chegou em todos os lugares do mundo, Austrália, Japão, todo mundo está fazendo, até na China está entrando o jiu-jitsu agora. Eu acho que isso é um mérito, entendeu? Do nosso duelo, do grande mestre, em dar pra gente esses materiais que você hoje é reconhecido como os melhores atletas de grappling, de luta do mundo. Como o Royce foi lá fora. E daí começou todo o encadeamento de trazer os brasileiros para lá e de ensinar o jiu-jitsu lá fora. E começou, passo a passo, eu comecei na universidade. Na universidade abri a primeira academia minha, Gracie, em 5, 6 anos de trabalho lá. Comecei a montar a academia, a primeira academia eu montei com meu irmão Rorion, no Avaí. E depois abrimos a minha sozinho, abri sozinho, o Rorion foi embora, voltou para Los Angeles. E eu montei a academia no Avaí, que hoje eu tenho 10 academias no Avaí, em Honolulu. Uma no Kauai, que é outra ilha do Avaí, são 11 lá. E 41 academias na América. Eu tenho academias em Nova York, Filadélfia, Washington DC, Texas, North Carolina, Savannah, Atlanta, academias em todos os lugares. E benzido por esse Hélio Gracie, essas técnicas, que realmente as pessoas me dão muito apreciamento e gostam de ter essa influência do meu pai, né? Que eu trago ao tatame, que tudo que eu ensino aqui, como você sabe, é dele, né? Eu não inovo nada, eu só tento corrigir as coisas que o pessoal esquece do Hélio Gracie, que eu acho que é o jiu-jitsu mais puro e mais simples e fácil de aplicar. Graças a Deus eu continuo com ele, entendeu? Agora, muita gente questiona às vezes, né? Quem que trouxe o jiu-jitsu, o Brazilian Jiu-Jitsu pro Brasil? Uns falam que o Carlos... O Carlos foi o primeiro a aprender o jiu-jitsu. O jiu-jitsu que veio do Japão foi o Carlos. Mas depois que o Carlos tinha 30 anos, o Hélio começou a ficar mais interessado e o Hélio começou a mudar. Eu tenho uma entrevista do Hélio que ele diz que o jiu-jitsu que o Carlos ensinava para ele não conseguia aplicar. Bom, o jiu-jitsu não veio pro Brasil. O jiu-jitsu eu criei o jiu-jitsu, né? Porque quem criou esse jiu-jitsu fui eu. Não existia esse jiu-jitsu, né? De modo que meu irmão praticava um pouco de judô. Eu não era muito afeito ao judô, porque depende de um pouco de habilidade, de força. Eu era muito fraco. E procurei dos golpes que eu pude ver no judô, eu aperfeiçoei e criei o jiu-jitsu. Porque tinha que usar um pouco de força. Carlos, eu não consigo levantar o cara assim. Então faz da tua maneira. E o Hélio puxava o cara para a guarda, uma guarda de perna longa. Ele era magro. Meu pai nunca passou mais de 56 quilos, 50 quilos, 56 quilos. Era um cara leve, praticamente, para ser um campeão de 60 quilos. Meu pai nunca passou disso. Para ser um cara leve daquele, tinha que ser técnico. Então meu pai achava que era melhor, como eu estou ensinando, a parte mais de chão, mais de defesa. Jogar embaixo na guarda e dar bons resultados pro atleta, entendeu? Então eu acho que isso é importante, você saber jogar por baixo, você ter um jiu-jitsu de defesa. Eu adoro puxar a pessoa pra guarda, porque me dá mais condições de submeter ele, de ganhar dele. Eu posso, entendeu? Porque eu tenho mais ataque para dar debaixo da guarda de qualquer outro lugar. A melhor posição para você acabar a luta é puxar o cara pra guarda. Eu tenho chave de braço, tenho estrangulamento, tenho guilhotina, tenho americana, tenho bomba plata, tenho triângulo, tenho... Você pode dar todas as posições ali. Então eu gosto de trazer a pessoa para cá. Então esse é o jiu-jitsu defensivo. E o Hélio Gracie também ficou meio sentido no final da carreira dele, porque ele achava que todos os campeões hoje em dia dependiam da parte física. E não é bem assim, entendeu? Na certeza de que um homem com teu físico não precisa de jiu-jitsu. Que isso, né? Você já tem jiu-jitsu da natureza. Verdade. Entendeu? Eu acho que o atleta tem que ser natural. Eventualmente tem que fazer uma dieta como a gente faz, uma dieta natural com vegetais e frutas. E uma técnica pura de jiu-jitsu
para você não usar força, porque se você precisa usar força, precisa malhar e ficar forte, é outro jiu-jitsu, entendeu? O que acontece é que o jiu-jitsu que eu criei, porque meu irmão fazia judô, eu não fazia judô porque não tinha qualidades físicas. O judoca tem que ser um cara forte, tem que saber dar queda, tem que ter qualidades, eu não tinha. Então eu puxei, desenvolvi essa luta para o chão. E esse jiu-jitsu que existe hoje, com o Jiu-Jitsu Gracie, foi criado por mim por isso, porque eu não podendo fazer o judô, tirei um pouco de judô que tinha e aperfeiçoei para o meu físico. Sempre fui muito leve, fraco, fiz uma arte que não depende de força, né? Agora, vamos voltar um pouquinho no tempo, falando do ensinamento que você deu pro Rickson, né? Você deu muito ensinamento. O Royce, mas o Rickson, logo assim, com o Zulu, você treinou ele? Não, a gente treinando muito, porque sabe como é que é? A gente é uma família unida. Então, qualquer um que tinha uma luta, os spar eram os irmãos. Quando o Rollins ia lutar, os spar era eu, o Rickson, o Rickson ia lutar, era eu, o Rollins. Então a gente sempre ajudou um ao outro, entendeu? Então, eventualmente, sentava no pódio quem estava mais em condições de fazer a luta. Ou por certa idade, que eu estava indo embora para a América. O Rickson lutou com o Zulu em 1983, 82. Foi exatamente a época que eu estava indo para a América. Então o Rickson estava mais condicionado, queria sentar. O Rickson, eu só vou fazer essa luta. Ele pulou na frente, entendeu? Na idade seria eu, mas o Rickson pulou na frente e fez aquela luta maravilhosa com o Zulu, que eu fui embora 6 meses depois. Mas o Rickson segurou o título, como ele fez uma luta maravilhosa. Ninguém queria lutar com o Zulu, né? E ele foi o único que aceitou o desafio do Zulu aqui no Rio, representando o jiu-jitsu, e finalizou o luta com 10 minutos. Agora, naquele tempo existia muita rixa de academia, né? Como você sabe, o jiu-jitsu, depois que veio criando mais, foi para a parte competitiva, eventualmente as outras academias cresceram também. Então começou esse negócio de competição. Antigamente todo mundo era derivado do Hélio Gracie. Depois abriu a academia Munir, Mansur, pessoas do Hélio Gracie, Hélio Vi, João Alberto, começaram a abrir academias, Carson, e as academias começaram a lutar um com o outro. Mas isso é uma coisa que deu o crescimento, eu não condeno isso. Isso é o crescimento do jiu-jitsu. Aí vieram as academias, alianças, que foram de alunos nossos, entendeu? Veio todo esse pessoal que vem atrás daí, até o Gracie Barra, o Carlinhos aprendeu do Hélio. Então é tudo derivado do Hélio, né? Aliança Jacaré aprendeu com a gente. Então todo esse time, Fábio Gurgel aprendeu com a gente. Então tudo veio derivado do Gracie, entendeu? Marcelo Bering. Agora, além do Vale Tudo também, que vocês começaram a introduzir no Brasil também, Brasil, né? Você sabe começar, o pioneiro disso foi o Hélio Gracie, né? Começou com isso em 1935, 40. O Hélio Gracie já lutava Vale Tudo, aí veio em 50, 60 veio o Carson, aquela luta do Valdemar históricas, e depois agora veio o Rollins, a geração do Rollins, e depois veio o Rickson, o Rickson, essa competição por anos aí. E o Rickson hoje não volta a lutar, o Royce... O Rickson, eu acho que o Rickson está em condições de tomar as decisões dele, eu acho que ele fez muito pelo esporte, eu acho que ele também tem um break dele, o Rickson está quase os 50, eu não sei, chegando lá, mas eu acho que ele está bem doutrinado, bem tecnicamente falando, para lutar com qualquer um hoje, mas eu acho que tem que dar o espaço para ele faz o que achar melhor, eu acho que ele não achou ninguém para lutar e pagar os preços que eles estão pedindo na luta, ele se achou momento de talvez descansar um pouco. Eu acho certo. Também estou precisando do meu descanso. É isso aí. São 8 irmãos, né? São 9. 9 irmãos. 2 irmãs e 7 meninos. E é muito bacana. A gente tem o maior prazer, o maior carinho de estar levando nosso público um pouquinho da família Gracie. A gente entrevistou o Roller, várias pessoas da família. Estava faltando você, o Rickson, graças a Deus. Mas se Deus quiser, a gente vai estar entrevistando a galera toda da família para poder levar, porque realmente todo mundo, do mundo todo, as pessoas que vêm no nosso programa no Brasil, pois tem o maior carinho e querem ver como que nasceu essa família incrível, né? Parabéns para você. Obrigado a vocês. Você sabe que a família depende desse ciclo de amizade, desse grupo de pessoas que seguem e apreciam, e muita gente até do outro time, da Aliança. Eu acho que todo mundo aprecia muito o que o Hélio Gracie fez pelo jiu-jitsu, cada um tira o seu proveito para as suas próprias intenções, mas eu acho que ele foi um exemplo para nós e só deu coisa boa, entendeu? E eu tô aqui para representar ele. Muita honra, obrigado por vocês me terem aqui e botar no seu programa. Obrigado. Obrigado a você, irmãozão, muito prazer. Agora me visitar no Havaí. Aloha!
tem muita pergunta para fazer para você, mas com certeza a gente vai estar lá no Havaí fazendo uma matéria lá sobre surf, mas a gente vai lá também fazer uma matéria contigo lá, hein? Ligar. Prazer, e vai tá? Prazer. Não é muito tempo atrás. Obrigado. Obrigado a você, amigão. Sempre bom seminário aí. Obrigado pelo carinho de receber a gente do programa de Estilo Radical. E a gente vai encerrando por aqui mais esse programa Estilo Radical. Espero que vocês tenham gostado aí da matéria. E qualquer coisa, tem o site para acompanhar teu... Eu vou deixar com vocês. Eu tenho lá o... www.hansongrace.com, né? Galera que quiser anotar aí, quiser entrar para saber um pouquinho mais da vida do Helson, vai poder também lá pelo site, né? E obrigado mais uma vez. E a gente agora vai encerrando aí. Você continuando aí a... Tudo a honra minha. Muito prazer estar aqui em Teresópolis e vamos nós. Jiu-jitsu para frente. Sempre fazendo jiu-jitsu técnico e obrigado pelo suporte de vocês. Valeu, então, é isso aí. Obrigado pelo carinho e a gente volta no próximo programa. Valeu, até lá. Amigo, muita honra. Obrigado de novo. Obrigado, campeão. Obrigado. Deixa eu depois ver isso.